Eu vi aqui, eu estava lendo, minha missão é empoderar indivíduos e organizações para transformar positivamente o mundo, com foco em sustentabilidade e equidade de gênero. O que que você quis dizer com isso? Eu acredito que direitos iguais para todos, né. A gente tem setores que eles são muito masculinos, o setor elétrico, por exemplo. E a gente precisa dar vozes também a mulheres que estão ali, que queiram agregar, porque eu falo que tem sempre o lado feminino e o lado masculino dos negócios. Então, dá uma possibilidade de todo mundo ter acesso. Eu trabalho muito com projetos sociais, projetos que vão desde dentro da penitenciária, de mulheres femininas, até projetos aonde a gente simplesmente dá vozes a mulheres. Então, a gente sabe que hoje, num palco de discussões, a gente vai ter sempre a maior parte do público masculino. E não é sobre o gênero que a gente discute, mas sim sobre dar vozes e dar os mesmos direitos para todos, porque todo mundo pode e deve contribuir com o seu olhar, né. Então, às vezes a gente fala: "Nós não precisamos ter mais mulheres na construção civil ou mais mulheres subindo nos postes", porque elas não querem estar aí, mas elas querem contribuir dentro dos negócios de outra forma. Então a gente sabe sim que existe um preconceito também hoje do próprio recrutamento, né, dentro de uma empresa. Quando eu olho lá 2 currículos, às vezes eu dou preferência para o do homem, porque: "Ah, essa mulher tem filho, ela vai faltar, ela vai", mas será? E o lado bom da contribuição? Porque mulher pensa com o coração também. E isso é extremamente importante. O ESG, ele não é só racional. Se você não entender que a natureza tem um valor inestimável, se a transformação não acontecer aqui, ela não acontece aqui. E não é romantismo isso, é fato. A gente está falando do bem da vida, que é a natureza. Se a gente não tiver isso, independente se ela vai me dar dinheiro ou não, se eu não conseguir enxergar que eu vivo nesse planeta, que eu habito ele, que eu preciso dele em ordem, então as coisas não vão acontecer. Então, por isso que eu falo e eu acredito no engajamento entre as partes interessadas. Eu tenho esse propósito de colocar essa mensagem no coração de cada um. Primeiro, antes de pensar em números, pensa com a emoção. Pense que se você tem filhos ou não e você quer continuar a sua vida, precisa ter uma ideia mínima e lógica de continuidade. E de novo, como empreendedores, a gente tem o poder de escolher melhor. Como consumidor, a gente também tem o poder de escolher melhor. Afinal, são mais de 200 escolhas que a gente faz ao longo aí de pelo menos uma semana. A gente acorda escolhendo o que vai comer, como vai escovar o dente, como que a gente vai trabalhar, se a gente vai de qual meio de transporte. Então, quando eu tenho, e quem toma as maiores decisões dentro de uma casa são as mulheres. Então, elas que colocam grande parte da comida na mesa, porque elas escolhem. Uhum. Mesmo que elas não são as maiores provedoras, são elas as tomadoras de decisões. Então eu falo de equidade de gênero, trabalhar isso, porque a gente precisa estar, novamente, todo mundo alinhado. E eu gosto muito de trabalhar também com quem está vindo, as crianças. Sou apaixonada e não perco a oportunidade de sentar e falar com eles quando eu tenho essa possibilidade, porque eu lembro, quando você entrou na faculdade, eles falavam para mim: "Você vai fazer a faculdade do futuro". E agora eu vivo o futuro, porque já se passou pelo menos 15 anos. Então, eu estou vivendo o futuro e as outras crianças que estão vindo também estão vivendo. E para elas é tão intuitivo que não se pode jogar o lixo no chão, que tem que separar o lixo, que você tem uma aula com eles tranquilamente, já por exemplo. Então, eu acredito que onde a gente estiver sentado, nós temos o poder de fazer a diferença. Você falou uma coisa muito importante. A gente vê muitos locais que ah, lixo reciclável, não reciclável e tal. Uhum. Isso é para valer ou é apenas uma coisa
politicamente correta e no fim eles misturam tudo. Nós temos, essa política é seguida realmente ou é apenas uma aparência? Então, depende a responsabilidade até onde ela vai de quem está gerando e de quem está coletando. Não adianta aqui dentro termos as 5 cores Uhum. se você não sabe o que está acontecendo na frente da sua rua. Quem é responsável pela coleta seletiva domiciliar é a prefeitura. Então eu tenho que saber que dia que o caminhão do reciclável passa e se passa. Porque também temos locais que não é 100% coberto por coleta seletiva. O que é coleta seletiva? Ter um caminhão para lixo comum e ter um caminhão para lixo reciclável. Você sabe que ainda temos grande porcentagem de pessoas que não sabem que é lixo reciclável. Então, não perdendo a oportunidade, basicamente eu resumo. Aquele lixo molhado, que tem características papel higiênico, esponja de pia, papel de nariz, de boca, isso é lixo úmido e deve ser descartado para o lixo comum. Aquilo que tem volume, tá seco, faz barulho, é um lixo reciclável, plástico, papel limpo, de preferência, vidro, ele é reciclável. Mas espera ali, não adianta você separar um para plástico, um para papel, um para metal, porque basicamente nenhum lugar do Brasil é assim. Talvez dentro de algum condomínio tenha uma coleta separada porque tem algum projeto diferente acontecendo. Mas hoje a prefeitura ela é responsável por coletar o seu lixo reciclável do lixo orgânico. Então fazer isso já é ótimo. Separar em 2 tipos já está de bom tamanho. Um índice muito bom é que a gente tem 97% de reciclabilidade do metal. E é engraçado que aí a gente tem os catadores informais, cooperativas, que eles conseguem achar uma lata à distância. Então eles fuçam o lixo, então isso sim. Por quê? Porque tem valor agregado. Já o plástico, né, não tem tanto valor agregado. Então 1 quilo de plástico, quanto volume você precisa ter? E 1 quilo de latinha já é muito mais fácil. Então por isso que a gente tem 97% de reciclabilidade. Toda lata que gera, a gente consegue reciclar. E aí eu chamo isso de consumo consciente. Porque se você tiver lá na prateleira do supermercado a opção de você escolher um milho em lata e um milho em saquinho plástico, o milho em lata vai ter a embalagem com certeza mais assertivamente reciclada do que o outro. Mas ele vai custar mais. E aí você vai querer pagar? Deveria custar menos, na verdade, né? Do ponto de vista do bolso, ele custaria mais de uma forma direta. Mas se a gente for olhar do ponto de vista da reciclagem, sabendo que ele vai voltar para a cadeia produtiva, a gente deveria fazer essa conta.